Então Deus, Ele está nos preparando. E esse salmo aqui, como eu disse, retrata dois estilos de vidas diferentes. O justo que vive amando a palavra, se deleitando na palavra, tendo prazer na palavra. E o injusto que abandonou a palavra, que não tem nenhuma relação com a palavra, que não quer viver uma comunhão plena com o Senhor. Então aquele que pratica, que medita, o resultado é esse: vai frutificar, vai florescer, vai gerar frutos. É impossível que você esteja andando no rio de Deus e você não seja abençoado pelo rio dele. Aleluia, é isso que Deus quer, queridos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, no nome de Jesus, graças te damos por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu creio que cada um de nós que aqui está veio por causa da tua palavra, Senhor, da tua presença. Então, Deus, fale conosco, edifica-nos pela tua palavra, orienta-nos pela tua palavra, exorta-nos pela tua palavra, nos corrija pela tua palavra. É isso que te peço no nome de Jesus. Fale conosco, Senhor, por tua bondade e misericórdia eu te peço. Usa-me para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, os salmos nada mais é do que poemas, né? O salmo primeiro, ele vai trazer um contraste da vida de duas pessoas, do justo e do ímpio ou injusto. Observe que o salmo, ele vai falar do justo que medita na palavra dia e noite, e no ímpio que despreza essa palavra e assim foge distante da presença de Deus. Observe que quando Jesus, ele fala acerca do sermão do monte, e o evangelista Mateus, ele escreve, ele fala que nós, discípulos, nós seríamos como sal da terra e luz do mundo. Dois elementos que influenciam, que fazem a diferença. Porque ele mesmo falou, não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte. A luz vai ser evidenciada. Da mesma forma é o sal. O sal tem propriedades que fazem a diferença em uma comida. Quando você coloca o sal na medida certa, ele vai influenciar. Assim é a vida do crente. A vida do crente, ela foi criada em Cristo Jesus. E quando eu falo criada em Cristo Jesus, eu estou falando do novo nascimento. Na medida em que a pessoa aceita Jesus, Jesus começa uma mudança dentro dela, porque o Espírito Santo passa a habitar nela. Logo ela começa a gerar frutos. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, que não foi eu e você que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Para quê? Para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça. Isso fala de atitudes, de comportamento, isso fala de estilo de vida. Adoração, queridos, não é só cantar na igreja. Adoração
é um estilo de vida que você carrega além da igreja, além dos limites da igreja, dos portões da igreja. É a sua vida que fará a diferença em outras vidas. É assim na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus chama alguém para poder influenciar a vida de outro alguém. Deus sempre vai me chamar e me dar dons para abençoar outras pessoas. Deus colocou dom em você que Ele não colocou em mim. Então o seu dom me edifica, o seu dom me abençoa, o seu dom me leva a entender os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Então Deus não chamou ninguém para ser ocioso na sua obra, porque Deus, Ele chama com uma finalidade, com um propósito. Portanto, o Salmo 1, ele vai falar desse estilo de vida, que nós não devemos ser influenciados pelas más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações. Então isso quer dizer que aquele que é luz não pode se misturar com trevas, porque o próprio Jesus disse, aonde a luz está, as trevas têm que sair. Se nós aqui, antes de você chegar aqui, estava tudo apagado, mas uma hora foi acionado as luzes, e assim nós estamos aqui, né, cheio de luzes. Nós estamos vendo um ao outro. Por quê? Porque a luz aonde chega faz a diferença. E voltando aqui, para nós compreendermos o estilo de vida daquele que é feliz, porque o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com você é justamente a forma como a prática da palavra nos faz sábio. A prática da palavra te faz sábio. Por que sábio? Porque você consegue discernir o que convém e o que não convém. Esse homem ou essa mulher que estava observando aqui ao seu redor, ao seu ambiente, ele entendeu que ele não poderia ser guiado pelo conselho de quem não tem conselho para dar. Porque se você é nascido de Deus, quem tem conselho para dar a você é a palavra de Deus. Esse homem meditava na lei dia e noite. Portanto, assim, ele era um homem sábio. Porque sabia discernir. E quem lê e medita, torna-se sábio. Aleluia. Torna-se um homem, uma mulher que é sábio. O apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Bota para mim, por favor, se possível, se a mídia puder colocar. Paulo lhe dá conselho a Timóteo acerca de uma vida bem sucedida, abençoada, sábia. Porque Paulo, ele tinha experimentado, porque só fala de sabedoria quem de fato experimenta a sabedoria. E essa sabedoria aqui, queridos, não é uma sabedoria humana. Essa sabedoria aqui que eu estou dizendo é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus, ela faz toda a diferença quando você coloca a palavra de Deus em prática. Porque há uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. A Bíblia está repleta de narrativas que apontam, que mostram os erros de tantos homens. Então, a Bíblia também nos convida a sermos sábios e aprendermos com os erros dos homens que aqui estão, para não cometermos para não cometermos os mesmos erros. Porque a Bíblia nos aponta o caminho, nos guia, nos orienta. A Bíblia é a bússola que eu e você precisa. A Bíblia é o guia. A Bíblia é o norte. A Bíblia te faz discernir entre o certo e o errado. A Bíblia te faz discernir o que convém e o que não convém. Então, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: quanto a você, aqui é Paulo falando para Timóteo,
permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, versículo 15, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde o quê? Desde a infância. A sua mãe e a sua avó doutrinaram o jovem Timóteo nas Escrituras. Pai e mãe que estão aqui nessa noite, o que é que você tem dado aos seus filhos? Um celular? Ou aquilo que... Porque amanhã ele vai crescer. E a Bíblia é tão perfeita que Provérbios capítulo 22, versículo 6 fala: instrui o menino no caminho em que deve andar, para que ao crescer ele não se desviará dele. É no caminho, queridos. No caminho quer dizer que é você e ele. É você falando e você se comportando com aquilo que você fala. Não adianta falar se você não pratica, o seu filho vai observar isso. Então, o Salmo 1 vai falar nesse primeiro tópico: a prática da palavra te faz sábio. Ele consegue distinguir que ele era um homem feliz porque ele guardava a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu pergunto a você, o que é que o ímpio, aquele que não conhece Jesus, aquele que não experimentou da palavra, aquele que não experimentou, não teve uma experiência real e significativa de uma vida transformada, o que é que ele pode te ensinar? O que é que ele pode acrescentar para mim e para você? A palavra de Deus nos diz que nós temos palavras de vida eterna que foram enxertadas, que foram instaladas dentro de mim, dentro de você. Você sabia que eu e você, nós podemos mudar a realidade de muitas pessoas através da palavra de Deus? Você sabia que eu e você podemos mudar o curso, o destino de muitas pessoas? É porque você não entendeu o poder de Deus que habita dentro de você. No dia que você entender, você vai parar de estar com vergonha de falar da palavra de Deus. Porque a palavra muda, a palavra transforma, a palavra impacta vidas, porque ela impactou a minha vida um dia. Então assim nós devemos fazer o quê? Ser testemunha. Testemunha é você falar daquilo que você experimentou. Isso é testemunha. É você falar daquilo que você experimentou. A palavra evangelho significa o que, gente? Boas novas. Se é boas novas, eu preciso compartilhar. Por quê? Porque essa palavra pode servir e serve para muitas pessoas que estão à nossa volta. O retrato disso me vem aqui, Atos capítulo 3, quando João e Pedro subiam ao templo da Porta Formosa, e eles estavam ali indo adorar o Senhor, orar como de costume, e eles viram um homem que viviam ali pedindo esmola. Ele todos os dias estava ali pedindo esmola, todo dia ele estava ali pedindo esmola, até que 2 homens cheios do Espírito Santo mudaram a realidade daquele homem. Cheios do Espírito Santo mudaram o entendimento daquele homem. O poder de Deus alcançou a vida daquele homem que era coxo de nascença. E Deus mudou a vida daquele homem de uma vez por todas. Por quê? Porque Pedro falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Quem tem Jesus aí? Quem nasceu de novo aí?
Então você pode dizer a mesma coisa: levanta e anda. Para muitos paralíticos espirituais que não conseguem andar e ver um palmo à frente do seu nariz, e muitas vezes tem pessoas dentro das nossas igrejas que não conseguem enxergar que eles estão fazendo coisas erradas e estão indo para um destino que Deus não gostaria que eles fossem. Deus não quer que a gente viva como ímpio, mas sim como justo. Porque o justo é o resultado do homem e da mulher que se relaciona com Deus justo. Segundo ponto aqui, versículo 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra como guia e direção. A palavra de Deus, ela vem para mim e para você, para nós nos deleitarmos. E meditação, eu já disse isso aqui, meditação é você permitir que Deus grave na sua mente, no seu coração, a sua palavra. Queridos, quem medita não fica com pensamentos ruins trabalhando dentro do seu ser, a ponto de você muitas vezes não querer viver aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Eu disse isso aqui: quando nós meditamos, nós blindamos a nossa mente para Satanás não atingi-la. Quando nós meditamos a palavra, nós não damos ocasião para Satanás fazer ninho na nossa mente. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos dando liberdade para os céus plantar a vontade de Deus dentro de nós. Quando nós meditamos na palavra, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus revelar coisas profundas da parte dos céus. Quando nós meditamos na palavra, e aqui fica implícito, não explícito, que aquele que medita na palavra, ele pratica a palavra. Porque quem pratica a palavra, sem dúvida nenhuma, colherão frutos, colherão resultados, viverão coisas poderosas na terra. Eu não conheço, e a Bíblia fala, nunca vi um justo desamparado. Ah, mas eu já vi. Tem certeza? Será que era justo mesmo? Conhece a verdade dessa pessoa? Conhece a realidade dela? Eu faço um desafio para você. Não estou dizendo que o homem e a mulher de Deus não passam por tribulações. Eu estou na tribulação até hoje, desde o dia que eu aceitei Jesus. Por quê? Porque a tribulação me aperfeiçoa, porque a tribulação me lapida, porque a tribulação me leva para perto de Deus, porque a tribulação me faz dependente do eterno, porque a tribulação muda a minha visão espiritual, porque eu estou dependendo dele todos os dias, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, Paulo fala, um peso eterno de glória. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, crente, as coisas que você está vendo são temporais, mas as que não se veem são eternas. Fixe o seu olhar naquilo que você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Fixe o seu olhar naquilo que o seu olho natural não consegue enxergar, mas Deus está fazendo coisas que eu e você não conseguimos enxergar com os olhos naturais. Coloca o teu olhar na eternidade, coloca o teu olhar na palavra, e você vai desfrutar de algo novo da parte dele. O justo é isso, o justo vive, o justo pratica, o justo faz, o justo não só diz, ele pratica, ele faz, e o resultado é mudança, transformação, é algo novo na vida dele. O justo faz, porque ele medita, e quem medita pratica, porque está impregnado, está cheio da palavra, ele responde com palavra.
ele mora com a palavra, ele medita na palavra, é de dia, é de noite, todos os dias ele está ocupando-se da palavra. Ninguém vai vencer um crente desse, não, gente. Ninguém vai conseguir quebrar a força que a palavra produz dentro de mim, dentro de você. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você hoje: tu leu a palavra hoje? Ou tu leu agora no culto? Ó, gente, eu sempre falo aqui no café dos novos convertidos, né? Eu e a minha esposa. Quer ser crente? Então tu tem que ler, tu tem que orar e tu tem que jejuar. Senão, tu vai ser só um crente nominal. Porque quando você ora, quando você lê, quando você jejua, você tem experiências com Deus. Com isso, vai gerar fé no seu coração. A fé vem pelo... Você vai ter convicção em Deus. Você vai ler a palavra e Deus, o Espírito Santo vai colocar essa palavra dentro de você. Eu nunca esqueço, quando eu era novo convertido, uma experiência que eu tive com Deus, quando eu usei a palavra dele, quando eu expulsei um demônio pela primeira vez na vida de uma pessoa. Eu era novo convertido, a pessoa me pediu para orar, eu orei, daqui a pouco manifestou, eu estava sozinho, eu falei: Jesus, e agora eu corro ou eu expulso? Eu falei: Jesus, me ajuda. E aí o demônio manifestou lá umas 3 vezes, que era uma legião. E eu falei: olha, tu vai sair em nome de Jesus. Primeiro, eu usei o quê? A palavra. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas. Pegarão nas serpentes, escorpiões, e não fará dano algum. A palavra. Então eu falei: em nome de Jesus tu vai sair, porque maior, ó o segundo texto, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em mim do que o que está em você. Sai! Caiu, buf! Foi o que? Valdeir? Não, a palavra. Colocar a palavra em ação e a sua vida vai ver experiências aos seus olhos que você nunca experimentou. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que nos leva a sermos, primeiro, sábios. Então o primeiro ponto é o que? A palavra, a prática da palavra te faz sábio. A palavra como guia e direção. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 8, vai dizer exatamente isso. Que a palavra de Deus, ela nos serve de quê? Ela nos serve de guia, de direção. Para quê? Para que a gente possa estar pavimentado na vontade de Deus. É você andando e vivendo a palavra. E quando você vive sobre a palavra, você está sendo guardado pelo poder que a palavra provoca em nós. Você sabia que todo aquele que vive a palavra está sendo resguardado e guardado pelo Todo-Poderoso? Por quê? Porque você está cumprindo aquilo que Deus ordenou para você. Quando Moisés morreu e Josué, o seu discípulo, estava ali a postos para levar aquela multidão de pessoas até a terra prometida, Deus deu um conselho para Josué. Capítulo 1 de Josué, versículo 7 e 8. Josué, meu servo Moisés é morto. Eu tenho um propósito contigo, meu filho, também. Você vai levar esse povo até a terra prometida. Agora eu tenho uma coisa para falar com você. Medita nesta palavra dia e noite. Porque fazendo assim, você será bem sucedido aonde quer que andares. Gente, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos prosperar. E quando eu falo prosperar, é em todos os aspectos. Porque a prosperidade bíblica é bem diferente da prosperidade do mundo, ok?
Mas no versículo 2 aqui, eu tenho ainda mais um ponto, que fala sobre a meditação na palavra, que ela gera o quê? Prazer. A meditação na palavra, ela gera prazer. Quando Deus falou com o profeta Ezequiel, Deus falou com o profeta dizendo assim: Ezequiel, está vendo este livro? Come dele. E Ezequiel, no capítulo 3, ele começou a comer do livro. Ele começou a se alimentar da palavra. E ali Ezequiel percebeu que no início era amarga, mas quando descia ao seu ventre, era doce como mel. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus me alimenta. Você está de pé, não é porque você comeu hoje. Talvez fisicamente, sim, mas espiritualmente você está de pé porque a palavra de Deus tem te sustentado. Toda palavra que sai do altar me alimenta e te alimenta. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A prática da palavra, queridos, levará você ao ambiente correto. O que foi que o salmista disse? Que aquele que medita dia e noite será como o quê? Como uma árvore. Será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Ou seja, quando eu pratico a palavra, as coisas vão acontecer, primeiro, no tempo certo, no seu tempo devido. Quando nós estamos meditando, praticando a palavra, nós conseguimos discernir o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você já experimentou isso ou se você experimenta isso. Eu consigo discernir claramente quando ou eu percebo à minha volta, quando é que está se aproximando o milagre ou a promessa de Deus na minha vida. E detalhe, tem coisas que acontecem à nossa volta que nós também, com discernimento espiritual, conseguimos perceber que tem coisas que aparentemente são boas e vêm de Deus, mas com o olhar aguçado na palavra, nós conseguimos distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ei, o sim de Deus te abençoa, o não de Deus te protege, mas o talvez de Deus está te preparando. Vou repetir: o sim de Deus te abençoa, o não de Deus te protege, o talvez ou espera está te preparando para algo lá na frente. Portanto, é no tempo certo que Deus irá materializar a promessa na minha vida e na sua vida. Quem está esperando em Deus aqui, quem está guardando nele, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, mas ao seu tempo. Por quê? Porque você que medita, você que está ali se esmerando na palavra, você que se debruça na palavra, no tempo devido, não é depois nem antes, é no momento certo, não é em fevereiro, não é em dezembro, vai ser no momento certo de Deus. Ele vai cumprir e você irá se alegrar, porque quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita, porque o justo, ele usufrui da presença e dos favores de Deus. Por quê? Porque ele é justo, ele sabe discernir quando é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo para mim e para você. Você pode estar dizendo, mas está demorando. Eu também posso dizer, está demorando, Jesus. Mas é na minha ótica. Na ótica dele está no tempo certo. Deus nunca se atrasa e Deus nunca se adianta. Ele age no tempo devido, no tempo certo. Por quê? Porque aqueles que estão meditando, aqueles que estão se debruçando na palavra, desfrutarão de promessas de Deus lá na frente.
Glória a Deus, aleluia. E quarto ponto aqui, queridos. A prática da palavra te levará a desfrutar no tempo certo, e a prática da palavra te levará a ser próspero. Por quê? Observa o versículo 4, o versículo 3, aqui na parte B. E cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Foi a mesma palavra que Deus liberou para Josué. A mesma palavra que Deus liberou para Josué, Deus liberou ali também ao salmista. Quem foi esse salmista? O salmista aqui, ele experimentou. A Bíblia não fala o autor deste salmo primeiro. Alguns podem atribuir a Davi, outros podem atribuir a Asaf, mas não tem um autor certo. Mas o fato é, esse que escreveu o salmo, ele estava falando daquilo que ele estava vivendo, que ele estava experimentando. Porque quando nós falamos daquilo que nós estamos vivendo, nós temos autoridade para poder se levantar para falar. Então, falar de um ambiente em que nós iremos desfrutar e ser bem-sucedido, ser próspero, porque a prosperidade de Deus, a Bíblia fala que Deus é aquele que enriquece e não acrescenta dores. A bondade de Deus e o favor de Deus, quando chega à nossa porta, queridos, é algo tão poderoso que as pessoas vão perceber que foi Deus que fez, porque toda manifestação de Deus vem com sinais de Deus. Toda bênção de Deus carrega em si mesma sinais. As digitais de Deus vão ser notórias na sua vida e na minha vida, quando o favor de Deus se manifestar. Aleluia. Todos olharão e falarão: de fato foi Deus que o abençoou, foi Deus que a abençoou. Não temos dúvida que Deus foi quem fez isso na vida dele e na vida dela, porque ele é um homem justo, uma mulher justa, que desfruta desse ambiente. Observe que a árvore ali pode estar à sua volta tudo seco, mas se ela estiver no ambiente propício, se ela estiver no local certo, qual foi o lugar que ela estava? À beira do rio. Você já viu algum rio na sua volta seco? Todos os rios que você olhar, que você enxergar, você vai ver que tem folhagem verde. Por quê? Porque está instalado em um local propício. Deus já preparou esse lugar para mim e para você. Deus já reservou esse lugar para mim e para você, porque aqueles que amam a palavra, que valorizam a palavra, eles desfrutarão desse ambiente, porque é o próprio Deus que vai levá-los a isso. Não importa o cenário, não importa o que as pessoas estão falando, é Deus que vai te levar a este lugar de refrigério da sua presença. Aleluia! É Ele que vai fazer isso, porque você vai desfrutar. A árvore aqui fala de vida, a árvore aqui fala da sua casa, fala de quem você representa. A árvore aqui simboliza tudo isso. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você é: como está a sua árvore? Como está você hoje? Como está a sua família? Você sabia que a nossa família, ela é abençoada a partir do momento que nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar? Quando nós praticamos a palavra em primeiro lugar? Lucas capítulo 6, versículo 66 a seguir, Jesus ele conta uma parábola de dois homens, um prudente e o outro imprudente. O prudente, ele investigou o local para lançar os alicerces da sua casa. Ele não construiu em qualquer lugar, ele não edificou a sua casa no local mais fácil. Ele observou, vasculhou, cavou. Quando ele descobriu a terra e viu que tinha rocha, foi ali que ele lançou os alicerces da sua casa. Onde você está lançando o seu alicerce nessa noite? Porque existia um outro
que foi o imprudente. Ele não quis medir esforços, ele não quis investir tempo. Ele, no primeiro local, primeira terra que ele viu, ele lançou o alicerce. E ele não sabia que o alicerce que ele tinha lançado estava na areia, no leito de um rio, porque em Israel tem um período sazonal que chove muito. Então, quando chove muito, correm-se das montanhas águas torrentes que criam alguns riachos. E aí chegou o verão, não tem mais chuva, secou aquele riacho e criou o quê? Um volume de terra. Foi aí que o imprudente construiu a sua casa. Aí quando veio o período de chuva, o que foi que aconteceu? A Bíblia fala que veio os ventos, bateram as correntes das águas contra aquela casa, não pôde segurar. Por quê? Porque estava fundamentada na areia. Onde você está lançando o seu alicerce nessa noite? Você está lançando o seu alicerce. Você sabia que lançar o alicerce ali, na explicação do texto, é colocar a palavra de Deus em prática? Você sabia disso? Ali é quando eu coloco a palavra de Deus, os ventos podem bater, o telhado pode até voar, a parede pode até rachar, mas ela não vai cair, porque ela está sustentada e apoiada através da palavra de Deus. Quantas pessoas, queridos, nós vemos que não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, e o resultado não pode ser outro: declínio na sua vida espiritual. Vivem a míngua espiritualmente, dependem espiritualmente das migalhas que caem da mesa. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Nessa noite, talvez você não gostaria de ouvir essa palavra, mas quem é servo sabe que o cardápio não é você que escolhe, é Deus que manda. Então Deus está mandando para você uma palavra de exortação para te trazer para perto, para fazer com que você entenda que cristianismo não é só levantar a mão e dizer que é crente e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia no mundo. Não, ser discípulo de Jesus é você negar a sua vida para que a vida dele possa ser enxertada em você. Isso é evangelho, isso é cristianismo, isso é mudança de vida. Fora isso, não é outra coisa, senão perca de tempo. E essa igreja, ela foi levantada por Deus não para te enganar, mas para falar a verdade, ainda que você não goste, talvez que você até mude de igreja. Mas aquilo que o pastor Joel sempre fala aqui: eu estou pregando para uma igreja que quer ir para os céus. Eu estou pregando para uma igreja que quer compromisso com os céus. Eu estou pregando para uma igreja que de fato quer uma mudança e viver algo novo da parte de Deus. Porque Deus, Ele quer escrever uma história. Na verdade Ele já escreveu uma história poderosa para a minha vida e para a sua vida. E Ele já traçou isso. E Ele quer agora nos moldar, nos aperfeiçoar. Porque Ele não quer entregar a mim e a você uma bênção, uma responsabilidade, se nós não estivermos preparados nas nossas vidas. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está como terra seca, árida, e a sua árvore, que é você, está minguando, está morrendo, e você precisa estar perto deste ribeiro. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se vocês têm sede, se você não tem encontrado no mundo, de fato não vai encontrar algo que refrigera a sua alma, porque você pode ter pessoas ao seu redor que batem no seu ombro e te convide para poder você ir para uma festa, mas não tem ninguém, ou até hoje não chegou ninguém para te bater no seu ombro e falar: olha, meu irmão, você precisa de uma palavra de Deus que vai mudar a situação da sua vida, que vai fazer uma revolução na sua vida, porque um dia eu estava assim, mas Deus entrou na minha vida porque eu permiti que Ele entrasse, e a minha vida a partir de então nunca mais foi a mesma. E eu estou aqui para falar isso para você.
a sua vida nunca mais será a mesma se você entregar ela no altar do Senhor nessa noite. Se você fizer isso, tenho certeza, meu irmão, assim como nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que entraram por aquela porta, entregaram a sua vida no altar, e Deus começou a chacoalhar a sua vida, tirar o que precisava ser tirado, porque Deus primeiro faz uma limpa, tá bom, gente? Não espere da noite para o dia as coisas mudarem, mas espere que a mudança será real, viu? Espere uma mudança real, porque Ele vai tirar aquilo que não é nosso, aquilo que não vem dEle. Ele vai fazer uma limpeza, uma faxina. Até hoje eu estou no processo de limpeza. Todos nós estamos no processo de limpeza. Não existe um ser humano crente, convertido, que não esteja no processo de limpeza da parte de Deus, porque nós estamos no processo de santificação. Diariamente nós somos santificados pela palavra. Santifica-os na verdade. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Essa palavra é a verdade que me liberta, que te liberta. Se você não está se debruçando nessa palavra, você não está andando na verdade, e você pode estar andando no erro, achando que está fazendo a verdade, vivendo a verdade, mas a verdade, quando chega, ela expõe a mentira, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade, Ele é a verdade, artigo definido. Jesus não é uma verdade. Alguém pode estar dizendo para você que não, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Não existe isso, irmãos. Relativismo não existe quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Ele é a verdade. Acreditando alguém ou não, é a verdade. É a verdade. A verdade que me transformou, que me libertou, que tirou os meus vícios, que tirou a minha solidão, que mudou o meu estado e me transportou das trevas para a luz. Ele quer fazer isso na sua vida nessa noite. Ele quer fazer isso na sua vida nessa noite, meu irmão. Fique em pé, por favor. Oh, Senhor, Deus, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que foi Ele que te trouxe até aqui. Na sua agenda você não estaria aqui. Você não veio porque você quis. Foi Deus que te trouxe, porque Deus escolheu você para fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Tá difícil, né? Tá árido, né? Tá seco, né? Você olha à sua volta e você não consegue ver significado. É porque quando você sai de Deus, você morre. Assim como um peixe que sai da água morre, assim como uma planta que sai da terra morre, assim também é quando nós saímos de Deus. Adão, nosso pai, saiu de Deus. Ele morreu espiritualmente. E Ele quer ressuscitar o seu espírito que está morto. Estou falando para aqueles que não fizeram ainda uma aliança com Cristo. A prova que você está morto é que você tem prazer no pecado. Você peca por prazer. Eu não peco por prazer. Eu peco, mas não por prazer de pecar. Eu peco por acidente de percurso. Eu peco e me envergonho do meu pecar. É diferente.
Todos nós somos pecadores, mas existem os pecadores redimidos, lavados no sangue de Jesus, que foram comprados, não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas. Eles foram comprados com o precioso sangue de Jesus. Aleluia. Hoje eu tenho prazer em Deus, mas antes eu tinha prazer no pagode. Antes eu tinha prazer nas festas. Hoje eu tenho prazer em me ajoelhar e passar horas meditando e orando e sentindo o calor da sua presença. Hoje eu choro na sua presença, porque um dia Ele me alcançou. Um dia Ele tirou as escamas dos meus olhos. Um dia Ele me fez enxergar que o mundo passa e toda a sua concupiscência, seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que você está fazendo lá fora? Se Deus já te disse que Ele quer você na presença dEle, o que é que você está fazendo lá fora, perdendo tempo, batendo a cabeça, se Ele já traçou um plano para você? É hora, chegou o momento. Essa foi a noite que os céus determinou para que você fosse salvo, liberto, e a partir de hoje experimentar daquilo que você nunca experimentou. Porque a presença de Deus é muito mais do que as coisas que o mundo oferece. Cadê você? Saia do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Aleluia. Você está aqui. Eu sei que você está aqui. Você está aqui, eu sei que você está aqui. Ele quer trazer você para perto. A igreja ora porque Deus quer salvar vidas nessa noite. Eu sinto no meu espírito isso. Tem pessoas aqui que estão tão presas, que eles não conseguem. Mas em nome de Jesus, toda barreira, toda corrente, no nome de Jesus, sejam quebradas agora. Toda cadeia, na autoridade, no nome de Jesus, eu desfaço agora a força dessa corrente, a força dessa cadeia. Em nome de Jesus, saia do seu lugar agora e venha viver uma vida nova em Cristo Jesus. É hoje que Ele marca a sua vida. Saia do seu lugar, porque Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Saia do seu lugar. O seu corpo está chacoalhando. O seu corpo está chacoalhando, porque Ele quer salvar você. Aleluia.